O Bolsonaro, ele continua sofrendo do mesmo problema que ele sofria 3 meses antes dele tomar a tal facada. 3 meses antes da tal facada, o Bolsonaro estava recebendo orações exatamente nessa região abdominal. Aí veio a facada sem sangue, o Bolsonaro fez uma cirurgia gigantesca e depois dessa cirurgia ele fez várias outras cirurgias, todas no mesmo lugar. O Bolsonaro, ele tem governado o Brasil de uma forma muito bizarra. Ele tem governado o Brasil como se fosse na forma de vingança. Será que o Bolsonaro não está desenganado pelos médicos? Não, gente. As pessoas que têm, digamos, eu não vou falar experiência nessa área de saúde, Sem né? muito medo, né? Ele tá agindo como se assim, olha, não vai dar tempo de eu ser preso que eu vou morrer antes. Tá muito estranha essa situação. Mas as pessoas que trabalham nessa área de saúde, elas falam que se o Bolsonaro tivesse câncer, ele estaria muito mal, ele não estaria nessa situação. E a gente percebe que o Mário Covas realmente, ele decaiu completamente. Foi muito rápido a situação de câncer, mas tem várias situações, né, tem vários tipos diferentes de câncer. E o problema é que às vezes, o detalhe é que às vezes o câncer não é aquele câncer que trucida a pessoa de uma vez só, igual o caso do Covas, mas é um câncer menos agressivo e que vai tendo metástase. Aí ele vai tendo que, assim, é o câncer mais ideal para as pessoas cruéis e covardes. O Bolsonaro, que é um cara que destila ódio, o Bolsonaro, que é um cara do mal, que é aquele câncer que não mata o cara de uma vez. Às vezes, meu pai morreu de câncer. E às vezes eu fico pensando se não foi um livramento. Meu pai morreu na primeira ida ao hospital, meu pai morreu por complicações pós-cirurgia. Já o que a gente percebe nessa situação do Bolsonaro é que o Bolsonaro visita o hospital constantemente e faz cirurgia constantemente. Aos poucos, eles estão tirando os pedaços do Bolsonaro. A gente está vendo uma foto aí do Bolsonaro que não mostra a bolsa de colostomia, mas várias fotos que foram feitas. Coloca lá pro pessoal, acho que todo mundo viu, né? Deixa eu colocar aqui de novo. Bastante, né? Várias fotos, pessoal, que foram... Não precisa sair da frente não, porque o outro lado é a ambulância. Várias fotos que foram colocadas do Bolsonaro ao longo desses últimos dias mostram um volume estranho na barriga do Bolsonaro, que seria uma bolsa de colostomia. E eu sou daqueles que acredita que o Bolsonaro... Inclusive o Cabo Daciolo falou isso abertamente. Eu sou um daqueles que acredita que o Bolsonaro não tomou facada, foi tudo uma grande armação, porque foi uma armação da seguinte maneira... Para entender essa armação a respeito do Bolsonaro, é preciso a gente entender como é que funciona a história mundial. O mesmo grupo que tomou o poder aqui no Brasil, ou seja, o governo de Israel, eles são responsáveis por armações semelhantes a essas ao redor do mundo inteiro. E eles sempre tomam governos ao redor do mundo a partir de um colapso, assim, do tipo... Mataram o presidente, derrubaram um avião, fizeram isso. Então essas coisas bizarras que acontecem ao redor do mundo nos períodos pré-eleitorais, essas coisas chamam a atenção. Eu sou dos que acredita que o Bolsonaro está enfrentando um câncer, e esse câncer não é daquele tipo de câncer como o câncer do Covas, que é um câncer agressivo, né? Tem os vários tipos de câncer lá, né? Tem os etenocarcinomas, tem os leptocarcinomas, e tem os vários tipos. E esses tem tipos que afetam as glândulas e tem tipos que afetam os tecidos. Mas indiferente de ser um tipo ou outro, né, tem os que são mais rápidos, que matam a pessoa rapidamente, que é o caso do Covas, é o caso do Leandro também. Lembrando, pessoal, as pessoas que são a favor aí, né, porque hoje provavelmente os eleitores do Bolsonaro não estão aqui hoje, mas as pessoas que são a favor dessa política de agrotóxicos, o irmão do Leonardo Cantor, para quem não se lembra, há uns anos atrás existia a dupla Leandro e Leonardo. O irmão do Leonardo Cantor, o Leandro, ele morreu com esse tipo de câncer que se detecta num dia, poucos dias depois o cara está morto. Então são vários tipos de câncer, mas o detalhe é que o câncer, ele pode ser retirado no momento em que ele ainda não se espalhou pelo corpo, ou ele pode ser retirado depois de ele já ter causado a tal da metástase. O que parece é que o Bolsonaro, ele foi vítima de uma ganância muito grande por poder, porque esse câncer dele
não seria o câncer tipo do Covas que mata a pessoa rapidamente. Prova disso é que está aí, né, esse cadáver em pé fazendo toda essa lambança no Brasil. Então o câncer do Bolsonaro não seria esse câncer mais, digamos que letal. Mas em contrapartida, porque o Bolsonaro ficou durante todo aquele tempo esperando o momento certo para fazer a cirurgia, parece que agora ele vai pagar com a vida por não ter feito a cirurgia na hora certa. Então a opinião que eu tenho é, o Bolsonaro já tinha vontade de ser candidato, o Bolsonaro tinha que fazer essa cirurgia, a cirurgia já estava planejada. No lugar do Bolsonaro correr e fazer a cirurgia, ele esperou um momento para fazer a cirurgia como se fosse a facada, para usar isso como campanha eleitoral. Esses dias que o Bolsonaro esperou para fazer a cirurgia, talvez tenham sido cruciais para a diferença entre o Bolsonaro viver ou o Bolsonaro morrer. Lembrando que o ex-presidente Lula, ele se tratou do câncer, a Dilma se tratou também do câncer, e estão vivendo aí várias pessoas no Brasil que venceram o câncer e estão vivendo normalmente. E lembrando também do ato falho da jornalista da Globo, que falou em uma das últimas internações do Bolsonaro, que ele estaria passando pela última sessão de quimioterapia ou radioterapia, não sei, para poder ser liberado. Então, tem muitos indícios. Muitas histórias diferentes. Assim, né? Tem muitas histórias diferentes, mas todas elas levam para a mesma conclusão. O Bolsonaro, ele fez uma cirurgia, que seria uma cirurgia. Onde que ele teria levado a facada? A facada teria sido aqui. Mas é o toba que está dando problema?